Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Cheios para Proclamar. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E no vídeo de hoje, com esse título, Cheios para Proclamar, nós vamos ler em Atos, capítulo de número 4, apenas duas passagens. Não vamos ler o capítulo todo porque é muito extenso, mas só os pontos-chave que nós podemos tirar esse ensino sobre a necessidade de ser cheios para proclamar o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque para anunciar talvez uma palavra, uma mensagem que não esteja, na verdade, alinhada com o verdadeiro Evangelho, nós podemos ter apenas talvez uma boa oratória e conseguir transmitir essa mensagem. Mas para transmitir o verdadeiro Evangelho de Cristo, em que esse Evangelho vai transformar vidas, vai alcançar vidas, vai ter transformações pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, agindo nos corações, nós precisamos desse requisito básico, que é estar cheios do Espírito Santo, que é estar permeados por essa glória de Deus, estar saturado pela essa presença de Deus através do Espírito Santo de Deus em nós, para verdadeiramente enfrentarmos qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, qualquer oposição, para anunciar o Evangelho da verdade. E aqui, no caso, Pedro e João, eles são levados perante o Sinédrio. E lá no versículo de número 8 do capítulo 4 de Atos, a Bíblia vai nos dizer assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Vamos pular lá para o versículo de número 31, do capítulo 4. Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então nós lemos nesse capítulo dois acontecimentos em que os homens, os apóstolos, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E o contexto em que essa palavra sincera é muito interessante. Porque quando, você provavelmente já ouviu falar, quando Pedro está chegando, se aproximando ao templo, ali na Porta Formosa, ele vai encontrar um coxo, que é coxo desde a nascença, pedindo esmolas. E ele, fixando os olhos naquele coxo, ele vai dizer: prata e ouro não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aqui, após a cura desse coxo de nascença, e por Pedro estar ali anunciando e proclamando a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, eles então são capturados pelo sacerdote, pelo chefe ali do capitão do templo dos saduceus. Porque os sacerdotes, em sua maioria, era formado por quê? Pelos saduceus. E esse chefe do guarda ali do templo, da guarda do templo, ele ficava apenas abaixo do sumo sacerdote, para vocês terem noção da autoridade, né, vamos dizer assim, eclesiástica que ele tinha. Então, e os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E Pedro estava pregando a ressurreição em Cristo Jesus. Então, estava sendo confrontando diretamente essas autoridades religiosas, principalmente ali o da seita dos saduceus, que eram formados na época de Jesus pelos saduceus, fariseus, os essênios e os zelotes. Então, especificamente, esse grupo seleto das autoridades eram saduceus. Já a maioria do povo, ali os fariseus. Só para você entender
como era formada ali as seitas religiosas daquela época. E aí, diante, claro, disso, desse confronto com essas autoridades, eles são capturados e levados diante das autoridades. E aqui foi o texto que nós lemos no versículo de número 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. E aí muitos poderiam, se interrogam até hoje, trazendo para a nossa aplicação. Como assim eu falo do Evangelho de Deus, sou perseguido, sou caluniado? Mas aqui, exatamente nesse ponto, foi algo que aos olhos de muitos poderia ser algo ruim, porque Pedro e João estavam anunciando, falando do nome de Cristo. E ele foi, então, preso pelo chefe ali do capitão da guarda do templo, e agora eles vão ser interrogados diante das autoridades. E aqui, o que muitos poderiam ver como um problema, nós vemos com os olhos espirituais uma oportunidade de anunciar a palavra de Deus para as autoridades, para aqueles que eram os mestres da lei, que dominavam ali o sistema religioso da época, o sistema judaico da época. Então eles tinham respeito diante do povo, eles eram quem determinavam, vamos dizer assim, imagina um ministro do STF, então seria isso, que ia determinar as leis, o que é certo e o que é errado. Mas esses, por ter então um poder em suas mãos, ignoraram o Cristo que eles esperaram por tantos anos, aquilo que a palavra estava apontando. E agora, mesmo após ser morto e ressuscitar dos mortos, agora segue essa obra por meio dos seus discípulos. E eles de alguma forma queriam parar, porque ali tinha acontecido um sinal maravilhoso diante de todos, que não podia se negar. Aquele homem com cerca de 40 anos, coxo desde nascença, foi curado. Então eles, diante daquele sinal maravilhoso, não tinha como negar o poder de Deus. E aí Pedro, utilizando dessa oportunidade, ele vai falar, vai pregar o evangelho, é isso, Jesus Cristo. Fique sabendo que no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificardes. E aqui o interessante é que Pedro vai usar sempre, ele gosta dessa passagem, na verdade está no seu interior essa, que a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. É tanto que Pedro utiliza na sua própria epístolas, de 1 Pedro, 2 Pedro, sempre essa passagem. Nós vemos uma palavra que é impactada em um homem. E nós carregamos uma mensagem. Pedro ouviu isso do seu mestre Jesus. E agora ele está proclamando. E é isso que quando é sobre o que ouvimos, sobre o que vimos. É isso que Pedro e João vai falar para eles. Quando esses sacerdotes, mesmo diante desse milagre notório, eles se reúnem e falam, não tem como a gente fazer nada com esses homens. Todos viram o milagre, é notório o milagre, não tem como negar. Então vamos falar para eles pararem de falar no nome de Jesus Cristo. E é isso que os discípulos vão falar para ele, Pedro e João. Nós julgai vós mesmos diante de Deus. É antes correto obedecer a vós ou a Deus? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aí é dentro dessa palavra que eu estou falando que Pedro carrega uma mensagem. E é isso que eu e você temos que carregar. Essa mensagem que Pedro carrega, ele ouviu de quem? Ele ouviu do seu mestre, ele ouviu de Jesus. E eu e você precisamos carregar uma mensagem. E nós só podemos ter uma mensagem se nós ouvirmos de alguém, se nós vimos alguém. E quem é que nós devemos ouvir? Quem é que nós devemos contemplar? Jesus Cristo de Nazaré. Foi nesse nome que esse homem foi curado. Foi nesse nome que agora Pedro está anunciando para as autoridades religiosas. Jesus Cristo, o Nazareno. Foi no nome esses que vocês crucificaram, mas se tornou a pedra angular. É no nome dele que esses milagres e maravilhas estão acontecendo. E é ter isso, o Espírito Santo, ser cheio para enfrentar, mesmo diante daquelas autoridades. E eles vão ficar maravilhados. Como assim? Esses homens sem instrução. Quando a Bíblia fala isso, esses homens sem instrução, quer dizer que aqueles homens ali não foram formados nas escolas rabínicas. Mas a autoridade de Deus estava sobre ele. E ali eles compreenderam que aqueles homens estiveram com Jesus. Então aí nós vemos o poder da mensagem que nós carregamos. Não preciso ser um teólogo, não preciso ser formado, vamos dizer assim, ter um título, um diploma para anunciar, para proclamar o evangelho da verdade.
Tendo esse requisito básico, que é ser cheio do Espírito Santo, nós estamos capacitados para anunciar a palavra de Deus. Já vi muitos testemunhos, pessoas que muitas vezes não sabiam nem ler, mas era revestido da autoridade de Deus. Então, esse é o requisito básico, não é o diploma na sua parede de teólogo, não é outras coisas acessórias, mas o requisito básico é estar cheio do Espírito Santo para anunciar a cura, o milagre, a salvação no nome de Jesus Cristo. E Pedro vai dizer para aquelas autoridades, não é o único caminho, é a única maneira de você ser salvo, é por meio de Jesus Cristo, o único. Não há salvação em outro lugar, a não ser no nome de Cristo, nem no céu, nem na terra. Porque vocês sabem que os judeus, eles acreditavam que por ser filho da descendência de Abraão, eles já estavam salvos, a nação escolhida, que nós sabemos que é realmente. Mas a salvação, ela só vem por meio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. E para isso, para anunciar uma palavra verdadeira do evangelho que transforma, que muda, além de, claro, de carregar essa mensagem que eu falei, que Pedro, ele carrega essa mensagem. Se você for ler lá nas epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, você vai ver que ele continua falando, e nas suas pregações no próprio Atos dos Apóstolos, sobre essa rejeição da pedra angular. Nós precisamos carregar uma mensagem, e essa mensagem ela tem que vir de algum lugar. E ela vem de onde? De Jesus Cristo. E nós precisamos estar capacitados, cheios do Espírito Santo, para anunciar essa palavra. Essa palavra que tem poder para curar, essa palavra que tem poder para transformar vidas. E é isso que eu e você precisamos carregar. Uma mensagem que vai transformar, que vai mudar a vida de pessoas, assim como mudou a nossa, que tem transformado a nossa dia após dia. E no segundo ponto que nós lemos aqui, em que todos foram cheios do Espírito Santo, nós vemos que quando Pedro e João retornam e contra essas maravilhas, que eles foram presos pelos líderes religiosos, anunciaram o nome de Jesus Cristo, eles vão agora levantar a sua voz e orar ao Senhor. Vão clamar, exaltar o nome do Senhor e pedir. O interessante é que eles não pedem para que acabe a perseguição. Eles não pedem para que, não, Senhor, acaba com esses líderes religiosos, mata eles, que eles venham parar de nos perseguir. Não, eles estão pedindo assim, nos dá perseverança. Permite a teus servos que, com toda a coragem, anuncie a tua palavra. Ele não está pedindo para tirar do caminho deles. Ele está pedindo revestimento. Ele está pedindo coragem para anunciar a palavra da verdade. Independente das adversidades, independente das oposições, mas coragem para anunciar a palavra de Deus. E o lindo nisso é porque essa oração está alinhada com a vontade de Deus. É tanto que Deus vai testificar, derramando mais uma vez do seu Espírito Santo, enchendo aquelas pessoas que estavam com o coração sincero orando para anunciar a palavra de Deus. Então, nós não devemos pedir para Deus matar o nosso inimigo ou tirar da nossa frente, mas nós pedirmos para que Deus venha alcançar essas vidas, para que elas venham ser transformadas, assim como nós estamos sendo transformados todos os dias pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos o quê? Estar cheios do Espírito Santo. Porque eu, por mim, ou por você, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. Mas existe um revestimento que vem do alto. Existe um revestimento que vem do próprio Deus, o seu Espírito Santo. Então que nós venhamos buscar a cada dia estar cheios para proclamar, cheios do Espírito Santo, para proclamar a verdadeira mensagem da salvação, o verdadeiro Evangelho de Cristo, que tem poder para transformar. E não há um outro nome, seja no céu, seja na terra, seja embaixo da terra, capaz de salvar, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.